Convido você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, os versos de 1 a 10. 2 Coríntios 12, 1 a 10. A minha graça te basta, diz o Senhor ao apóstolo Paulo, e é nessa temática que eu quero estudar, falar com os irmãos acerca desta palavra, a minha graça te basta. 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 1 a 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esta carta, tida como segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, embora saibamos que não foram apenas 2 cartas, mas pelo menos 3 cartas foram trocadas entre o apóstolo Paulo e esta igreja. Esta carta, ela é escrita quando Paulo está em viagem missionária, e ele está com muita ansiedade com relação ao estado espiritual daquela igreja em Corinto. E a igreja está trazendo para ele bastante questões, demandas, e é sabido que, depois de sua partida, adentrou dentro da igreja outros líderes descomprometidos com o Evangelho e com a cruz de Cristo, vem desconstruindo na mente, no coração da igreja, o puro, o simples e o poderoso Evangelho que Paulo pregara. Com isso, estava desconstruindo e desautorizando a pregação e o ministério do apóstolo Paulo naquela cidade. A igreja estava, então, com muitas dificuldades de continuar tendo o apóstolo Paulo como seu mestre, como seu pastor, dada esta incursão, a esta invasão de pessoas com outras ideias, pregando outras coisas, trazendo dificuldade para a pureza da fé na igreja. E então o apóstolo Paulo, ele vai responder a diversas questões da igreja, mas ele vai gastar um tempo para defender o seu apostolado. E veja como ele se refere aqui no capítulo 11, o versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Ou seja, está dizendo, gente, eu quero muito que vocês me suportem.
Ainda que seja loucura o que eu estou dizendo, me suportem. E então, a partir disso, ele vai apresentar as suas credenciais para o ministério. Ele vai estar defendendo não apenas o seu ministério, mas o próprio evangelho que ele pregou naquela igreja. É uma forte defesa do seu apostolado, mas, sobretudo, uma firme convicção da graça de Cristo operada na vida dos crentes, na vida daquela igreja, através do seu ministério, que ele viu, que ele presenciou, que a partir da sua pregação, o evangelho alcançou aquela igreja e ali o evangelho prosperou. Agora, a sua preocupação é reafirmar as mesmas verdades que foram verdades na vida daquela igreja, novamente agora por carta. E depois, então, que ele fala de diversas coisas, ele então vai falar das suas revelações espirituais e também vai falar da sua humilhação. E meu irmão, minha irmã, pensando na temática da igreja, pensando no que nós estamos nos propondo aqui, crescendo e avançando, pensando que nós somos chamados a continuar crescendo na palavra de Deus, crescendo num fortalecimento da nossa fé, crescendo numa dependência de Deus, crescendo num conhecimento da graça de Cristo na nossa vida, e pensando também que nesses tempos estamos com diversas famílias doentes, enfermas, irmãos que passaram por cirurgias e procedimentos agudos, consistentes, irmãos que estão em longo tempo de tratamento de saúde, pensando nas dores que nós estamos lidando com os nossos enfermos, com as nossas crises, com as nossas idiosincrasias, com as nossas próprias fragilidades, inconsistências, pensando nisto, o meu coração nessa noite voltou-se a esse texto e eu quero convidar você a ficar comigo, porque há uma palavra que Deus quer falar-nos nessa noite, pensando nesta expressão, a minha graça te basta. Nos versículos de 1 a 6, Paulo registra as suas visões. No capítulo 12, os versículos de 1 a 6, Paulo registra uma experiência extraordinária que ele teve com Deus. Os crentes de Corinto tinham constrangido Paulo a usar um método que ele mesmo reprovava, gloriar-se de contar suas vantagens. Mas, uma vez que estava no jogo o evangelho e não propriamente a reputação do apóstolo, Paulo então destaca suas próprias experiências e põe na mesa suas credenciais, desbancando assim as pretensões soberbas dos seus opositores. Vejamos alguns pontos que Paulo fala das suas experiências. Em primeiro lugar, a procedência das visões do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Do Senhor. O apóstolo Paulo teve, ao longo de seu ministério, diversas visões, diversos modos. Deus, em várias ocasiões, Deus manifestou-se a ele, Deus revelou-se a ele, Deus lhe deu visões. A primeira foi no caminho de Damasco, onde ele viu o Cristo glorificado. Ali a sua vida foi transformada pelo Evangelho, por esta presença do Cristo ressurreto. Paulo teve ainda outras visões, todas registradas no livro de Atos. Em Atos, capítulo 22, os versículos 17 e 18, em Jerusalém ele teve uma visão. Em Troade, Atos 16, versículos de 8 a 10, ele teve outra visão de Deus. Em Corinto, Atos 18, de 9 a 11, ele teve outra manifestação e outra visão de Deus. E ainda, em Jerusalém, novamente, em Atos 23, versículo 11, Deus lhe trouxe outra visão. Das muitas visões e revelações que Paulo tinha recebido, ele agora seleciona uma que lhe ocorrera 14 anos atrás. 14 anos atrás. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de Paulo enfrentar os sofrimentos mais angustiantes por amor de Cristo, o Senhor mesmo o arrebatou ao paraíso para mostrar-lhe as glórias do céu e falar-lhe, como diz ele, palavras indizíveis. Que coisa extraordinária é esta presença de Deus na vida deste homem. Este homem culto,
Este homem versado na religião judaica, profundo conhecedor da Torá, mestre de ensino, um fariseu, um homem muito exigente com a revelação bíblica, agora se tornou um cristão. E como cristão, a sua mente racional foi visitada pela graça. Ele teve experiências profundas com Deus, revelações extraordinárias de Deus lhe surgiu na sua jornada. E ele então usa de uma delas que surgiu há mais de 14 anos da sua experiência. Em segundo lugar, o relato das visões. Paulo relata a sua própria experiência nos seguintes termos. Veja lá os versos 2 a 4. Ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Paulo faz questão de relatar esse fato extraordinário na terceira pessoa. Ele não relata usando a primeira pessoa, mas a terceira pessoa, para não chamar atenção demasiada para si mesmo. Não fazia dessa visão a plataforma do seu ministério, não fazia dessa experiência a marca do seu testemunho. Ele cita esse arrebatamento de forma quase que forçada, e ainda assim diz que essa forma de se gloriar não é conveniente. Veja a preocupação do apóstolo Paulo em lançar mão de relatar uma experiência pessoal, íntima, com a graça, com a glória, com o poder de Deus. Ele o faz, ainda que timidamente, ainda que não colocando-se na centralidade da sua fala, mas ele revela a manifestação de Deus a si. Paulo nem mesmo sabe se teve essa visão no corpo ou fora do corpo. O que sabe é que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e aí ouviu coisas tão gloriosas que não é lícito ao homem se referir. Em terceiro lugar, as grandezas das visões. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Essa expressão deve significar o céu mais elevado, onde está a presença de Deus. O terceiro céu corresponde ao paraíso, o céu dos céus, onde Deus habita em glória. O terceiro céu é definido por Paulo como o paraíso, lugar de bem-aventurança eterna, dentro das próprias cortes celestes. O céu, meu irmão, não é uma imaginação fantasiosa, mas é uma realidade inegável. William Barclay, quando ele fala sobre esse versículo, ele diz que a palavra paraíso provém de um termo persa que significa jardim amuralhado. Quando um rei persa desejava conferir honra especial a alguém, o fazia acompanhando esse alguém pelos seus jardins do seu palácio. Paulo teve a magnífica experiência de ser arrebatado ao jardim de Deus. E em quarto lugar, o perigo das visões. O apóstolo Paulo conclui seu relato, os versículos 5 e 6. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E aqui Paulo está colocando-se de modo completamente distinta dos seus opositores, daqueles líderes, daqueles mestres que ocuparam a igreja e vangloriavam-se de terem visões celestiais, de terem estado em tais e tais lugares, e falavam e propalavam essas experiências perante a igreja, como que isso lhes autorizasse a falar em nome de Deus as asnices, as bobagens, as asneiras que disseram, desconstruindo o poder do Evangelho, querendo difamar a Paulo, desconstruir ali o ministério de Paulo.
Paulo, de forma radicalmente diferente, não aplaude a si mesmo. Ele gloria-se das visões, mas não de si mesmo. Ele gloria-se nas suas fraquezas e não nas suas experiências arrebatadoras. Paulo não está construindo monumentos ao seu próprio nome, não está recrutando fãs para si mesmo, ele não busca glória para o seu próprio nome. Paulo tinha tão pouca intenção de explorar esse acontecimento que durante 14 anos guardou-o como um segredo até que ele foi arrancado à força. Deixa-me falar alguma coisa para você sobre essas visões celestiais que na Bíblia estão colocadas. Uma coisa mais extraordinária, meu irmão, minha irmã, de quando nós somos visitados pela graça de Deus, e quer lendo o texto sagrado, quer fazendo as nossas orações, de um modo absolutamente poderoso, Deus se manifesta, Deus se revela, e uma teofania, e uma manifestação do céu, vem e sacode a nossa vida, e sacode a nossa alma. Isso é extraordinário. Isso é uma experiência que não se traduz em palavras. Paulo teve diversas dessas experiências, mas ele não fazia dessas experiências a força do seu ministério. Ele não fazia dessas revelações de Deus a sua intimidade, a sua alma, ao seu coração, a força da sua pregação, a âncora do seu ministério, da sua autoridade. A sua autoridade apostólica, a sua autoridade de ministério estava na fidelidade a Deus e à palavra de Deus. Precisamos nos atentarmos para isso. É desejável que tenhamos atenção para o que estamos ouvindo, de quem estamos ouvindo e por que estamos ouvindo. Aquela igreja de Corinto estava seriamente comprometida com o Evangelho, porque permitiu entrar em seu meio pessoas descomprometidas com o Evangelho, trazendo coisas que não eram propriamente lícitas dizê-las. Paulo oculta muitas informações dessas suas experiências pessoais, porque Deus falou-lhe, e o que Deus falou-lhe está falado para ele, e não há necessidade de expor, de trazer a público, porque são palavras divinas ao coração do apóstolo. Agora veja, dos versículos de 7 a 10, ele fala dos sofrimentos. Depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne. Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Que contraste gritante entre as duas experiências de Paulo. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Provou a bênção de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase à agonia. Eu quero ver com você 4 importantes ênfases, verdades que estão aqui nesse texto, no sofrimento do apóstolo Paulo. E o primeiro aspecto é que o sofrimento, meu irmão, o sofrimento, minha irmã, é inevitável. Inevitável. Veja só o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quer dizer para você que não há vida indolor. É impossível passar pela vida sem sofrer, sem sofrimento. O sofrimento é inevitável. O sofrimento de Paulo é tanto físico quanto espiritual. Eu quero elencar aqui 2 aspectos do sofrimento do apóstolo Paulo. Primeiro, o espinho na carne, versículo 7. Olha lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. O que seria esse espinho na carne de Paulo? Há muitas ideias e nenhuma resposta conclusiva, fechada, que nós possamos
cravar como verdade plena. Calvino acreditava que o espinho na carne eram as tentações espirituais. Lutero achava que eram as perseguições dos judeus. A palavra grega, skolops, espinho, só aparece aqui no Novo Testamento. Trata-se de qualquer objeto pontiagudo. Era a palavra usada para estaca, lasca de madeira ou ponta de anzol. O que era esse espinho na carne de Paulo? Muitas respostas têm sido dadas. Vejamos algumas delas. Primeiro, perturbações espirituais. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo consistia nessas tentações que o afligiam. Trata-se de limitações de uma natureza corrompida pelo pecado, os tormentos da tentação ou a opressão demoníaca. Segundo, a perseguição e oposição. Lutero pensava que o espinho na carne de Paulo eram as muitas e variadas perseguições sofridas tanto nas mãos dos judeus como nas mãos dos gentios. Terceiro, enfermidades físicas. A lista abrange desde a epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataques de febre, malária, até deficiência visual. A maioria dos estudiosos concordam, porém, que esse termo deve ser interpretado literalmente, isto é, Paulo suportava uma dor física. É bem possível que esse espinho na carne era uma deficiência visual, fruto da sua visão da glória do Cristo ressuscitado que lhe aparecera, que lhe trouxe esse comprometimento na sua visão. Agora veja que a oração não era atendida. Assim como Jesus orou 3 vezes no Getsêmani para Deus afastar-lhe o cálice, e o Pai não atendeu, mas enviou um anjo para o consolar, Paulo também orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da sua carne. Porém, a resposta de Deus não foi a suspensão do espinho, e sim a força para suportá-lo. Veja comigo lá o versículo 7. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Que coisa extraordinária são essas experiências que Paulo está relatando aqui para aquela igreja. A primeira, ele fala de um tempo de êxtase, de um tempo em que Deus o chamara para ver a glória, para contemplar o jardim, o paraíso, as coisas eternas, as coisas futuras. Deus o levara para conhecer, saber e perscrutar as coisas da eternidade. Esse texto me remete àquele encontro de Jesus lá no Monte da Transfiguração, onde ele levou Pedro, Tiago e João. Quando eles estavam naquele monte, houve uma teofania, Deus revelou-se a eles, as vestes de Cristo ficaram transparentes, uma claridade, uma luz se manifestou ali, a palavra de Deus veio a eles, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro vai ficar tão extasiado, tão estático. Ele vai dizer: mestre, como é bom ficarmos aqui, como é maravilhoso estarmos aqui. Ali estava a revelação da lei, ali estavam os profetas, ali estava a Cristo, ou seja, a revelação plena de Deus ali se manifestava, e Pedro não sabia o que dizer, não tinha palavras para explicar esta experiência fantástica com a revelação de Deus. E ele vai dizer: vamos ficar por aqui, mestre, vamos fazer tendas para vocês. Passou essa experiência, Jesus os conduziu para o vale. E quando desceu ao vale, lá estava um pai desesperado com um filho possesso de espírito imundo. Jesus nos leva para essas experiências gloriosas, fantásticas, essas revelações do céu, a nossa alma. Nós visitamos pela fé a graça maravilhosa de Cristo, nós miramos, nós contemplamos, nós ficamos meditando no poder eterno de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, dessa grandiosidade do ser, da Trindade eterna. E somos arrebatados quando sabemos que Ele nos chama para Ele nos chama a estar nele, a viver nele para a glória dEle. Mas esse mesmo Deus,
que nos dá essas profundas experiências com Ele, também nos leva a encararmos a nós próprios, a nós mesmos. E essa experiência do apóstolo Paulo, ele diz que Deus colocou nele um espinho na carne. E ele vai dizer que esse espinho na carne é o mensageiro de Satanás. Que coisa mais extraordinária que Deus instrumentaliza a própria ação do diabo na vida do apóstolo Paulo. O próprio diabo está a serviço de Deus na vida do apóstolo. Ele entende que esta alfinetada, esta agulhada, esta coisa que fica alfinetando a sua carne, alfinetando a sua condição física, é uma provação e ao mesmo tempo é uma tentação. E ele diz: por que isto? Para que ele não se ensoberbecesse. Que coisa! Ele entendeu, ele compreendeu que Deus o colocara nas regiões celestiais em Cristo, mas que também ele deveria ter consciência de quem ele era. De quem ele era. E esta, meu irmão, minha irmã, é uma das grandes experiências da vida cristã. É uma das grandes experiências da vida cristã, é nós termos consciência de que nós nada somos. Nada somos. E essa é a grande dificuldade de nós lidarmos com as nossas tragédias pessoais. É lidarmos com os nossos próprios sofrimentos. Jó vai perder a família, vai perder os bens, vai perder tudo aquilo que ele construiu durante a vida, perder de um modo abrupto, de um modo rápido, e veio sem aviso prévio, e ele de repente ficou sem família, ficou pobre, ficou sem saúde, perdeu o apoio da esposa, perdeu o apoio dos amigos, e de repente ele se viu abandonado, solitariamente só. Onde ele foi lidar com as suas tragédias pessoais? Foi para Deus. Quando o diabo achou que iria afastar Jó de Deus, quando o diabo achou que alfinetando Paulo iria abandonar, iria desdizer da sua fé, renegar a sua fé, pelo contrário, esses homens dão exemplo do seu apego, da sua paixão, do seu desejo de permanecer em Deus, da sua necessidade de buscar a Deus, na sua fraqueza, na sua debilidade, na sua inconsistência. Eles voltaram-se não contra Deus, mas voltaram-se para Deus. Isso fez toda a diferença, toda a diferença. E nesta noite eu preciso dizer uma coisa para você. Como é que você lida com o seu sofrimento? Como é que você lida com as surpresas desagradáveis que chegam na sua mente, no seu coração, na sua história, na sua vida, na vida de seus filhos, na vida familiar? Qual é a resposta que você dá diante da dor, do sofrimento e até mesmo dessas oposições ferrenhas que conspiram contra a sua alma, que conspiram contra o seu bem-estar? Você vai dizer o quê? Paulo está dizendo, isto é para me esbofetear. O que é esbofetear? Meus irmãos, alguém que sofre tapas no rosto, tem vergonha de revelar o rosto a alguém. É uma vergonha, é vergonhoso, é vexatório. Paulo, então, tem essa compreensão. Por quê? Para que ele não se exalte. Ele entendeu que a própria ação diabólica na sua vida para lhe trazer prejuízos pessoais, prejuízo no ministério, prejuízo que cerceava, que limitava, que dava a ele poucos recursos para ele avançar mais ainda do que ele estava avançando. Ele vai entender, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai suplicar, e Deus vai lhe negar. Veja o versículo 8, por favor. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que acontece quando você ora
e a resposta não é aquela que você esperava. O que acontece quando você está num sofrimento agudo, agônico, e que você está lidando com situações além do seu repertório, acima das suas possibilidades, e que você ora com todo o fervor, ora com toda a convicção, ora com toda a fé, e a resposta é contrária aos seus interesses, aos seus anseios e às suas expectativas. É o que aconteceu com Paulo. O versículo 9, por gentileza. Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que coisa extraordinária. Deus está dizendo a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Meu irmão, quero dizer isso para você nessa noite. Nessa noite, Deus está dizendo para você: a minha graça te basta. Essa palavra que foi dita lá no primeiro século, ela transporta todos os séculos, e ela chega a você e a mim nessa noite, com a mesma expressão que ela foi ecoada ao coração do apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que ele vai responder: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando ele relata àquela igreja as suas experiências espirituais, quando ele relata àquela igreja as manifestações de Deus dos céus, ele relata na terceira pessoa. Mas aqui, ele está falando de uma relação de pessoal. Ele está na primeira pessoa. Ele está dizendo: agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque ele entendeu, ele compreendeu que toda a sua circunstância desfavorável tem a ver com a ação de Deus em sua própria vida para torná-lo gente, para torná-lo humano, para torná-lo o que ele era e o que ele de fato se revelava, o que de fato ele deveria dar atenção. Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos por que certas circunstâncias Deus não remove, por que certas circunstâncias ainda estão teimosamente manifestas e presentes na nossa história. Às vezes nós não compreendemos por que quando nós oramos por cura de alguém, Deus o cura, mas quando nós oramos por nossa cura, ou por cura familiar, as coisas não acontecem. Por que às vezes nós oramos para que alguns prosperem e eles prosperam, mas quando oramos para que nós prosperemos, nós não prosperamos? O que será? Por que será? Paulo encontrou aqui uma resposta para si. Ele está dizendo, Deus disse para ele: esta situação eu não vou retirar, para que você continue sendo humano, não semideus, humano. Gente que sente na carne as suas debilidades, as suas inconsistências, as suas dificuldades pessoais. Vivemos uma cultura, meu irmão, minha irmã, de ufanismos. Vivemos uma cultura de super-homens, super-mulheres, super-crentes. Gente que gosta de falar das suas revelações, das suas manifestações, gostam de falar das bênçãos recebidas, e isso é muito interessante, porque nós também gostamos de ouvir essas coisas, nós gostamos de lidar com isto, mas o que o apóstolo Paulo coloca aqui é sobremodo importante, é muito superior, é demais importante, para que a nossa fé se estabeleça no Cristo que se humilhou, no Cristo que se esvaziou, no Cristo que foi à cruz, no Cristo que derramou a sua vida, no Cristo que rasgou o seu corpo, no Cristo que pendurou-se no madeiro, no Cristo que rasgou a sua vida por amor a você e a mim.
Paulo está dizendo, a cruz é meu referencial, a cruz é meu estilo de vida, a cruz é que me aponta para o verdadeiro evangelho, é a cruz de Cristo que me coloca no chão, na terra, como humano, como gente, como ser humano. Quando eu olho para a cruz de Cristo, então eu me alegro na minha fraqueza. Quando eu olho para a cruz de Cristo, então eu lido com as minhas debilidades. Quando eu olho para a cruz de Cristo, então eu elaboro as minhas dificuldades, as minhas idiosincrasias, as minhas dificuldades pessoais, as minhas tentações, os meus verdugos, as minhas pressões. Porque a cruz de Cristo aponta o Deus que me amou, morrendo naquela cruz por mim. Paulo compreendeu exatamente porque ele não poderia ser soberbo, arrogante diante de Deus. E esta é uma das grandes experiências da vida cristã. É esta vontade de Deus, essa necessidade que nós temos, que Deus quebre a nossa altivez e que Ele esvazie toda a nossa pretensão de glória pessoal. É o próprio Deus que nos matricula na escola do sofrimento. O propósito de Deus não é a nossa destruição, mas a nossa qualificação para o desempenho do ministério. O fogo da prova não pode chamuscar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Ele só queima as nossas amarras. O fogo das provas nos livra das amarras e Deus nos livra do fogo. O apóstolo Paulo diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Ao mesmo tempo em que o mensageiro de Satanás infligia sofrimento ao apóstolo, esbofeteando-lhe com golpes fulminantes, Deus tratava com o seu servo, usando essa estranha providência para o manter em humildade. O campo de atuação de Satanás é delimitado por Deus. O sofrimento, meu irmão, é indispensável para gerar dependência constante de Deus. Veja o versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens. J. Parker diz, se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência de Deus. Paulo sabe que está no controle não de Satanás. Se Satanás realizasse seu desejo, ele teria preferido que o apóstolo Paulo fosse orgulhoso em vez de humilde. Os interesses de Satanás seriam muito melhor servidos caso Paulo se tornasse insuportavelmente arrogante, o que não aconteceu. O sofrimento é indispensável para mostrar a suficiência da graça de Deus. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, é o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. A graça de Deus é a provisão dele para tudo o que precisamos, quanto necessitamos. A graça nunca está em falta, ela está continuamente disponível. Não devemos orar por vida fácil, devemos orar para sermos homens e mulheres capacitados pela graça de Deus. Eu quero concluir o meu sermão dizendo que o sofrimento é pedagógico. A vida é uma professora muito implacável, muito implacável. Primeiro dá a prova e depois a lição. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. Deus sussurra em nossos prazeres e grita
em nossas dores. Essa presença da graça de Deus é extraordinariamente maravilhosa. A dor sempre tem um propósito mais do que uma causa. Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Como lidar com o sofrimento? Em primeiro lugar, há um propósito divino em cada sofrimento. Em segundo lugar, o propósito é de não nos ensoberbecermos. É possível que Deus resolva nos revelar o propósito do nosso sofrimento, mas pode ser que Ele não o revele. Então, finalmente, o sofrimento é passageiro. O sofrimento deve ser visto à luz da revelação do céu, do paraíso, e não aqui da terra. Romanos 8,18 vai dizer: o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Em 2 Coríntios 4, 14 a 16, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quer dizer para você nessa noite que aqueles que têm a visão do céu são os que triunfam diante do sofrimento. Aqueles que têm uma experiência profunda com a graça de Deus, com Deus de toda a graça, Ele não apenas suporta, mas Ele suplanta, Ele supera o sofrimento. Aqueles que ouvem as palavras inefáveis do paraíso são aqueles que não se intimidam com o rugido do leão. Deus mostrou a glória da herança antes do fogo do sofrimento. Deus abriu as cortinas do céu antes de apontar as areias abrasantes do deserto. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. A dor vai passar, o céu jamais passará. O caminho pode ser estreito, a caminhada pode ser difícil, o espinho da carne pode doer, mas a graça de Cristo nos basta. Só mais um pouco e nós estaremos sempre, sempre com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe as famílias que estão lidando com a dor e o sofrimento, crescendo e avançando, que nós possamos crescer no sofrimento, que nós possamos avançar para a graça inefável, porque a graça de Cristo nos é suficiente. Que Deus nos abençoe.